18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você em 100,7, começando mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Alô, Karine. Olá, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, vamos juntos com a sua participação pelo nosso WhatsApp em 994887592. Tá valendo, participe. Exato, tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Mix. Legal, começando 18 horas com os destaques do dia. Números de focos e queimadas no Amazonas em julho já é maior do que o registrado em julho do ano passado. O governo do Amazonas envia bombeiros para combater as queimadas no interior do estado. Liminar da Justiça derruba licença prévia asfaltar a BR-319. Justiça revoga a prisão de motoboys envolvidos em confusão dentro de condomínio em Manaus. Para 6h03, esses e outros assuntos, os destaques desta quinta-feira, 25 de julho de 2024, você confere em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Vamos juntos. Mix. É só, hein, Karime? Temos um novo mega milionário aqui em Manaus, ou uma nova, né? Maravilha, hein, Carlão? Não. É você, Carlão? Essa não foi, né, Karime? Passou raspando. Olha só, um apostador aqui na cidade foi o vencedor do sorteio 166-166. Aí é uma nova milionária ou milionário. Ele vai ganhar aí para casa, vai levar para casa o valor de 249 milhões de reais, hein, Karine? Muito dinheiro, hein, Carlão? E foi uma aposta simples, tá? De apenas R$6. Olha isso. Pra gente ter uma ideia aí dessa fortuna, considerando os juros bancários aqui do Brasil, o sortudo, se aplicar todo esse dinheiro, vai receber o equivalente a 30 milhões de reais por ano. 2.300.000 por mês. Com isso, vai ter que se virar, tá? Diariamente com 78 mil reais por dia. Dá para sobreviver, Carlão? Dá para levar, Esse foi o primeiro ganhador, Karime, da última loteria criada pela Caixa Econômica Federal, chamada Mais Milionária. Essa loteria já havia feito 165 concursos, mas que até agora nenhum vencedor. Até agora estava sem nenhum vencedor, sem que ninguém tivesse acertado os 6 números e os 2 trevos sorteados. É como funciona essa Mais Milionária, que é uma das modalidades de sorteio mais difíceis de ganhar em todo o mundo, sendo uma chance em 238 milhões. Mais difícil que a Mega Sena, tá? A Mega Sena é uma chance para cada 50 milhões. Bom, há 2 anos um apostador não acertava aí o número da rodada principal. As dezenas sorteadas foram 10, 19, 20, 42, 43, 44 e os trevos 3 e 4. Vencedor do prêmio ainda não compareceu para pegar a sua fortuna. Talvez ele ainda nem saiba que ganhou, hein, Karine? Até o início da tarde, pelo menos. Até o meio da tarde não tinha comparecido ainda. A pessoa, né? Exato. Quase 250 milhões de reais não dá para dispensar, não. Mas se souber, deve estar feliz da vida, é claro, né? Se parabéns souber, para o sortudo, né, Carlão? Estamos aqui na área, lembrando para ele, o momento certo para ir até a Caixa Econômica receber o superprêmio né, Karine? Ainda dá, não tem tempo para ir buscar essa grana aí. Qualquer coisa, dá um toque pra gente, né, Karine? A gente vai lá ajudar ele. Valeu, 6h06, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, atenção para essa informação, hein? Informação inclusive preocupante. O número de focos e queimadas no Amazonas este mês já supera o registrado em julho de 2023. Em 25 dias, o Amazonas superou o número de focos e queimadas em comparação ao registrado durante todo o mês de julho no ano passado, segundo os dados do INPE. Carlão, pra gente ter uma ideia, foi o seguinte: em todo o mês de julho do ano passado foram registrados 1.947 focos de incêndio. E esse ano,
O mês ainda não acabou e já registramos 1.986. Quem tem mais informações sobre essa situação toda é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, esses focos ainda estão concentrados nos municípios do sul do Amazonas, não é isso? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, Carlão, olha só, as instituições, né, a gente pode dizer assim, que o centro de cooperação que foi montado identificou aí uma área chamada de Arco do Fogo, que fica ali entre os municípios de Lábrea, Manicoré, Humaitá e Boca do Acre. Essa região aí concentra o maior número de queimadas da nossa região. E aí, Karime, é uma preocupação, né, das nossas autoridades tentar combater, né, o mais rapidamente esse Arco do Fogo, porque o que a gente percebe é que cada vez mais, né, toda essa situação vem aumentando, vem piorando, e tudo isso pode, é claro, interferir nos próximos dias na qualidade do ar, principalmente aqui na nossa capital. E aí, Karime, né, segundo um balanço que foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas, foram combatidos 2.236 focos de calor aqui no estado nos últimos 45 dias, né? Outra operação que está em andamento, além da Operação Aceiro, que tem como foco combater as queimadas, é a Operação Céu Limpo, que foi lançada aqui na capital no último dia 3 de junho. E aí, né, fazem parte desse conjunto de ações do mapeamento da sala de situação do Corpo de Bombeiros, né? Eles montaram o quê? Uma equipe técnica especializada vem atuando diariamente para tentar identificar em um tempo mais rápido possível esses locais com foco de calor por meio dos painéis tecnológicos. Por que esse monitoramento é feito via satélite? A gente sabe, né, Karime? A gente já falou algumas vezes. A maioria dos municípios aqui do Amazonas não contam com uma base do Corpo de Bombeiros Militar. Então, tudo isso acaba dificultando para que esse arco de fogo seja apagado. A gente sabe, esses municípios que eu falei anteriormente, como Lábrea, Manicoré, Humaitá e Boca do Acre, atualmente, né, os militares estão focados nessa área, assim como dos municípios da região metropolitana aqui de Manaus. O objetivo realmente nesse momento, já que nem todos esses municípios têm sede aí do Corpo de Bombeiros, o objetivo é dar celeridade, né, no combate do foco desses locais, né, por conta das operações que iniciaram inclusive esse ano mais cedo, cerca de um mês mais cedo, para tentar controlar e conter toda essa situação. A gente conversou com o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas e ele explicou um pouco mais como é que está sendo feito esse trabalho lá no Arco do Fogo. Vamos conferir o que diz o Coronel Menezes. Nós colocamos no terreno 12 equipes nos 12 municípios, 9 do Arco do Fogo e 3 da região metropolitana, Altaz, Careira e Manaquiri, onde nós tivemos maiores incidências de incêndio no passado. Com isso, nós combatemos mais de 1.500 focos. Se nós não tivéssemos lá, esses 1.500 focos de incêndio estariam crescendo e destruindo a nossa Amazônia. Manicoré, Lábrea, Boca do Acre e Humaitá, nós vamos mandar mais gente para esses 4 municípios. Então esse monitoramento serve para isso, para colocar em nossa equipe estrategicamente nas posições certas. Nós vamos levar essa tropa lá para o sul do Amazonas, que é onde está precisando de mais apoio. Inclusive viaturas, vamos reforçar com mais viaturas nesse local. Você está ouvindo 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, o Coronel Menezes. Então, Karime, né? É uma preocupação muito grande, né? Diante de toda essa situação, porque a gente está falando de um número recorde, né? 1.947 focos de queimadas registrados em um único mês aqui no nosso estado. Lembrando que nos últimos 7 dias, né? Foram registrados mais de 1.000
focos de calor. Então, toda essa situação preocupa bastante não somente as autoridades, mas também quem vive por aqui, porque não tem nem muito tempo assim, né? A gente consegue lembrar ainda que em novembro, dezembro do ano passado, a gente estava por aqui respirando fumaça tóxica. Foi outubro, setembro, a gente passou desde outubro, né? As coisas ficou tudo mais intenso, digamos assim. A grande questão é o aumento de focos de incêndio, desses números de incêndio, num período que não era para ter tantos. A gente viu que agora a gente ainda nem terminou o mês de julho, nós já estamos com um maior número do que em relação ao ano passado. Exatamente, Karime, né? A gente vem registrando números, né, recordes, tanto na vazante quanto no número de queimadas, e essa é uma preocupação muito grande, né, para todos os ambientalistas que estudam aqui a nossa região. Isso porque a gente promete ter uma seca ainda maior do que a gente teve em 2023. Aí você imagina um cenário de seca histórica, mais uma vez, um cenário onde a gente passa a viver debaixo de fumaça tóxica e registrando recorde de queimadas, vai ficar difícil. Muito Karine, difícil. Carlão. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Lembrando, né, que o mês, no dia 21 de julho, né, Carlão, a gente chegou a falar aqui, o Amazonas bateu recorde no número de queimadas registradas num só dia, 301 focos de incêndio. E em comparação com a mesma data do ano passado, o número foi de apenas 6 focos nesse mesmo dia. Um aumento aí de 4.916%. Esse assunto a Nathalie também trouxe aqui pra gente. Um aumento considerável. Lembrando que o Amazonas está atualmente sob vigência de um decreto de emergência ambiental de 180 dias, válido para 22 municípios nas calhas do Juruá, Purus e Alto Solimões, desde o dia 5 de julho, quando foi publicado no Diário Oficial do Estado. A determinação ocorreu justamente por causa das queimadas que afetam o sul do estado. Karime, continuamos com esse assunto. Olha só, para combater os focos de incêndio, pelo menos 12 do Corpo de Bombeiros, 3 equipes estão atuando aqui na região metropolitana, especialmente nos municípios de Altazes, Careiro e Manaquiri, de tanto que a situação realmente 12 equipes, né, que foram lá para combater o incêndio, que estão sendo designados para isso. Segundo o governo do Amazonas, Carlão, no sul do estado, como a gente está falando, as operações vão ser intensificadas ainda mais a partir de agosto, com envio de mais brigadistas e viaturas. Vamos aos detalhes agora com Diné Araújo. Os municípios de Lábrea, Manicoré, Humaitá e Boca do Acre estão localizados no chamado Arco do Fogo, região que compreende os municípios no sul do Amazonas. Nesses municípios estão os maiores focos de calor registrados nesse início de verão amazônico. Desde o dia 3 de junho até agora, foram registrados 2.236 focos de calor. É considerado um foco de calor um local com temperatura acima de 47 graus. Esses focos são mapeados pela Sala de Situação do Corpo de Bombeiros e identificados em tempo real por meio de painéis tecnológicos. A partir da detecção do foco, são enviadas equipes de bombeiros até o local para fazer a verificação e combater as chamas, se for o caso. As equipes acionadas fazem parte das operações Aceiro e Céu Limpo, criadas para combater os incêndios florestais no Amazonas. Segundo o secretário de Meio Ambiente do Estado, Eduardo Taveira, a SEMA está atuando além do monitoramento dos focos. A gente tem acompanhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dados e informações a respeito da situação climática, não só do Amazonas, mas da região como um todo. Tem vários biomas que, não só o bioma da Amazônia, mas o Cerrado, o Pantanal, também na Amazônia Internacional, a gente já consegue identificar pelo satélite um cinturão de queimadas já avançando para dentro do estado do Amazonas, e a gente tem feito de tudo para poder coibir a prática desses crimes ilegais. No total, 12 equipes estão atuando no combate ao incêndio no Amazonas, sendo 9 na área do chamado Arco do Fogo, no sul do estado, e 3 equipes na região metropolitana, especialmente nos municípios de Altazes, Careiro e Manaquiri. Esses 3 locais foram os que mais tiveram queimadas em 2023. Já no sul do Amazonas, as operações
operações serão intensificadas a partir de agosto, com mais brigadistas e viaturas. Mas o secretário de Meio Ambiente do Estado, Eduardo Taveira, pede a colaboração de todos no combate ao incêndio. Nesse momento, então, é importante contar com a colaboração da população para fazer a denúncia, não deixar queimar lixo, limpar terreno com o uso do fogo. Está proibido até o fim da estiagem esse mecanismo e a gente conta com a colaboração de todos para a gente poder enfrentar da melhor maneira possível esse sistema de estiagem. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, os bastidores, inclusive, que estão agitados já por causa das eleições deste ano, um assunto que a gente fala desde o ano passado. Muito perto. Então, Cíntia, podemos ter aí mais mudanças, inclusive radicais nas alianças políticas até o dia 5 agora de agosto? Cíntia, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, o que acontece é que é muita indefinição por enquanto, né? Até dia 5 a gente não sabe quem estará com quem, que alianças foram feitas, que alianças foram desfeitas. Mas agora a gente pode falar da situação de Omar Aziz e Davi Almeida. O senador e o prefeito estão se estranhando porque Omar precisa ter a garantia de que o Davi não vai usar a prefeitura como trampolim político para ser governador. Quem quer ser governador? Omar Aziz. Então ele vai apoiar Davi Almeida, desde que ele esteja seguro que Davi está com ele nessa mesma campanha dele virar governador. Mas aí como é que o Davi poderia convencer o Omar? Deixando o Omar indicar o vice. E tá tendo uma resistência exatamente nesse ponto. Porque Davi Almeida sabe muito bem o que é apontar o vice de alguém. Foi o que ele fez com Wilson Lima lá atrás. Tadeu de Souza hoje é vice de Wilson Lima, mas é aliado de Davi Almeida. Então, se o Wilson deixa a cadeira de governador para tentar virar senador em 2026, ele já sabe que não vai poder contar com a máquina do governo, que vai estar na mão do Tadeu, ou seja, na mão de Davi. É a mesma situação que está se desenhando aqui com Omar Aziz. Então, se Omar não conseguir colocar o vice que ele deseja para Davi Almeida, a situação que se encontra é que Omar e Eduardo Braga vão migrar para a campanha de Marcelo Ramos, deixando Davi Almeida na mão. Aí Davi Almeida com o nanico do Avante, sem tempo de TV, sem fundo partidário, apesar de que Davi tem a máquina. Mas a situação é essa, a gente pode esperar o tempo dizer o que vai acontecer. Quem se daria bem nessa história é Marcelo Ramos, que ficaria com o apoio do MDB e do PSD, de Eduardo Braga e Omar Aziz. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, então todos os pré-candidatos aí, como que tá a situação? Já marcaram a data da convenção ou ainda tá faltando alguém, Blink? Quase todos os pré-candidatos já marcaram convenção, na verdade só falta um. A gente já vai ter agora sábado Wilker Barreto, dia 27, 10 horas, Alma Mandel no dia 30, Davi Almeida dia 3, dia 3 também Alberto Neto, esse a gente já sabe quem tem vice, né, Maria do Carmo, e Marcelo Ramos dia 4. Agora Roberto Cidade, até o momento, não tem data, não tem hora, não tem local, não tem vice, não tem definição de nada por enquanto. Karime, Carlão. Blink, a seca também já está atingindo aí toda a logística para as eleições, já atinge os locais de votação, inclusive. O Tribunal Regional Eleitoral já está mapeando essa situação, Cíntia? A seca atinge a gente de muitas formas, inclusive durante a votação. São Gabriel da Cachoeira é a situação mais grave, mais afetada, mas o TRE Amazonas já contou pra gente que tem 102 locais de votação impactados, 194 sessões, mais de 43 mil eleitores impactados. A gente está falando aqui de 19 municípios do Amazonas. Como é que faz para resolver isso? Para tentar resolver, né? Para tentar diminuir os prejuízos da seca na votação. Primeiro, adiantar os envios das urnas, isso já foi feito, a transferência de locais de votação para locais mais acessíveis e o uso de helicópteros para transportar tanto material quanto pessoa.
E Brinca, olha só, o ex-vereador Sindomar Abitbol, ele infartou e agora ele está na UTI, é isso? O que aconteceu, Cintia? Sindomar Abitbol, ele foi 5 vezes vereador de Manaus, ele é pré-candidato pelo Podemos e ele teve um infarto no jogo de futsal ontem à noite, no bairro São Francisco. Ele foi transferido para o hospital 28 de agosto, de lá para um hospital particular. O Sindomar, ele tem 63 anos e na última terça-feira, essa semana ainda, ele fez aniversário no dia 23. Ele foi secretário também na gestão de Amazonino Mendes, de 2009 a 2013, e na gestão de Arthur Neto, de 2013 a 2017. Ele segue internado e a gente vai acompanhar para saber como está a situação da saúde aí do Sindomar Abitbol. Volto com mais informação para você amanhã. Valeu, Cíntia. Obrigada, Blink. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Mix. A justiça revogou a prisão de motoboys envolvidos em confusão, Karime, dentro de um condomínio aqui em Manaus, hein? Exatamente, Carlão. Quem tem mais informações, está acompanhando esse caso, é o repórter André Meirelles, que fala ao vivo aqui com a gente. Boa noite, André. Então, eles estavam detidos em regime fechado, presos, né? Desde o dia 16 desse mês, não é isso? Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Os motoboys Yuri Dávila Oliveira da Silva, 29 anos, o Richarley Cavalcante Araújo, de 30, e Lucas Henrique Ribeiro, de 26, realmente estavam presos desde o dia 16 desse mês. Inclusive, no mesmo dia, os motoboys realizaram uma manifestação contra a prisão desses 3 entregadores de deliveries que são suspeitos aí de agressão, né? Acabaram, inclusive, nessa manifestação bloqueando a via aqui na Avenida Humberto Calderaro, próximo ao Fórum Enoque Reis. E só para lembrar, segundo a Justiça, esses 3 foram detidos aí por tentativa de homicídio contra Paulo Romeu, que é um morador de um condomínio aqui na cidade de Manaus, onde teve toda essa briga que aconteceu no dia 14 ainda desse mês, no domingo aí, onde Paulo Romeu, ele acabou sendo agredido dentro do condomínio onde mora. Inclusive, os vídeos das câmeras de segurança registraram o momento em que os motoboys reagiram contra Paulo Romeu, né? Que ele aparece ali nas imagens com um terçado nas mãos, ameaçando também, inclusive acabou até destruindo a motocicleta de um dos motoboys ali no local, né? E agora, depois de todo esse ocorrido, o juiz Ian Andreso Dutra revogou a prisão dos motoboys. E só pra gente entender como deve funcionar a partir de agora esse processo da liberdade desses 3, né, motoboys aí, que eles estão ganhando nesse momento a liberdade, mas não significam que estão livres desse processo. O que vai acontecer a partir de agora? Eu conversei com um especialista, que é o advogado Alexandre Torres. Ele vai explicar pra gente como funciona. Vamos acompanhar. Essa prisão deles, processual, o inquérito, pelo que a gente entende, eles vão ser indiciados por tentativa de homicídio. Se for por tentativa de homicídio, eles vão se submeter ao plenário do Tribunal do Júri, que é um procedimento bifásico específico, em que vão passar pela primeira fase do tribunal para entender se eles vão ser pronunciados ou não. Se forem pronunciados, eles vão a júri popular. E aí o júri popular vai decidir sobre a culpabilidade deles, vai decidir se eles são realmente inocentes, culpados, se eles queriam só lesionar, se eles queriam matar, se eles estavam em associação criminosa ou não, tudo. O jurado é quem vai decidir, eventualmente, numa segunda fase de tribunal de júri. Mas depende do que? A investigação policial finalizar, indiciar eles por tentativa de homicídio e o Ministério Público denunciar por tentativa de homicídio. O Ministério Público não está vinculado à conclusão jurídica do delegado de polícia. O delegado pode entender que foi tentativa de homicídio e o Ministério Público pode entender que foi lesão corporal gravíssima. Você está ouvindo 18 horas. E aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do advogado Alexandre Torres. Ele falou um pouco aí como deve funcionar esse processo. Também eu ouvi um dos membros da Associação de Motoboys de Manaus, que esteve inclusive no dia do protesto pedindo a liberdade desses motoboys. Ele também conta agora pra gente o que ele pensa sobre essa decisão de liberdade dos colegas aí por parte da Justiça. Vamos ouvir, é o Marley Jader. É a sensação de justiça sendo feita, né? Uma vez que, do meu ponto de vista, eles foram agredidos e só reagiram a uma tentativa de assassinato, na verdade. Porque o rapaz, né, o agressor, ele se armou com uma arma e partiu para cima do colega, né? Trabalhando, tentando levar o sustento para casa.
e foi agredido. Então, é uma sensação de justiça sendo feita. Eles saindo em liberdade agora, porque eles só tiveram uma reação de uma agressão. Defenderam e há uma injusta agressão. Você está ouvindo 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Marley Jader, ele que faz parte aí, né, da Associação de Motoboys de Manaus, aqui falando aí sobre a liberdade desses 3 motoboys, inclusive que foi uma decisão do juiz Ian Andreso Dutra, que considerou que os motoboys não representam risco à ordem pública, né? E só pra gente atualizar também, né, dessa situação, que o Paulo Romeu, que foi aí o homem que foi agredido após aí também estar com um terçado na mão, né, e também ter que é um morador do condomínio que arrumou toda a confusão com os motoboys. Também já recebeu alta hospitalar. Karime, Carlão. Ok, André, subiu para 6 o número de pessoas presas na segunda fase da Operação Corsário. André, essa prisão foi hoje à tarde lá no Rio de Janeiro? Aconteceu lá essa situação? É isso aí, Carlão. Foi na tarde de hoje, 3 da tarde lá aqui, né, horário de Brasília, aqui foram 2 da tarde, apontado aí por fazer parte do esquema criminoso. Ele é o Tiago Elias de Paula Barroso, né, por desviar aí toneladas de medicamentos e insumos hospitalares de hospitais e maternidades aqui de Manaus. A prisão se deu por conta aí, né, aconteceu no momento em que Tiago estava aguardando a esposa para sair do serviço. Tiago Barroso era funcionário de uma maternidade pública aqui no Amazonas e ele acabou fugindo aqui de Manaus depois que ele soube que a primeira fase dessa Operação Corsária foi deflagrada, que inclusive aconteceu em maio deste ano, né? Ele ficou escondido no município de Barra de São João, ali na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e depois desses procedimentos, né, ele vai ser apresentado em audiência de custódia e, claro, vai voltar a responder isso aqui em Manaus. Inclusive, o delegado titular do primeiro DIP, que é o Cícero Túlio, ele disse que, inclusive, essa operação vai continuar. Ontem a gente estava aqui com a Nathalie Moraes falando toda essa operação, a primeira fase e a segunda fase que aconteceu ontem. Colocamos também a fala aí do delegado Cícero Túlio, que diz que outras pessoas poderiam estar envolvidas. Então hoje a gente traz a atualização. Exato, porque eles conseguiram desviar, né, mais de 2 toneladas de medicamentos e insumos. Ontem, com a Nathalie Moraes falando, anteontem, se eu não me engano, 2 pessoas foram presas. Na primeira fase foram 3 pessoas, enfim. E hoje mais segue as investigações. E agora segue, né, as investigações, inclusive para a gente vai colocar a fala do delegado que fala que vai seguir essas investigações para recuperar aí os outros insumos e medicamentos. Vamos acompanhar. Não, essa segunda fase foi direcionada a retirar de circulação esses servidores que estavam trabalhando efetivamente no sentido de realizar os desvios, mas a gente não descarta a possibilidade que no decorrer das investigações que ainda vão ser procedidas, a gente consiga recuperar outros materiais que eventualmente tenham sido aí desviados por parte dessa quadrilha. Você está ouvindo 18 horas. Tá, então, Karime e Carlão, a gente conferiu a fala do delegado Cícero Túlio, ele que é titular do 1º Distrito Integrado de Polícia aqui em Manaus, que também está à frente aí dessa operação, onde foi desviado aí cerca de 2 toneladas de medicamentos e a operação continua aí para, né, conseguir ver se tem mais pessoas envolvidas e também recuperar esses medicamentos. Tá ótimo, obrigada, André Meirelles, pelas informações. Legal, André, 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas que o Amazonas teve a seca mais severa de todo o Brasil no mês de junho. É o nosso assunto em instantes, já já. Mix. Agora tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira, em Carimilhão, é com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã e com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A mínima prevista de 25 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 5%. A umidade relativa do ar fica entre 62% e 88%. Mix.
O nosso Rio Negro baixou mais 7 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 25 metros e 64 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. 6 horas e 30 minutos em Manaus, 18 horas, com os destaques do dia. Olha, o Amazonas teve a condição de seca mais severa do Brasil no mês de junho, segundo o monitor da Agência Nacional de Águas, a ANA. Então, Carlão, entre maio e junho, a área com seca grave no Amazonas saltou de 28% para 37%. Enquanto isso, o monitoramento da vazante na bacia do Amazonas do Serviço Geológico do Brasil aponta estações com níveis de água abaixo do normal. Vamos acompanhar os detalhes com Odinei Araújo. Somente no mês de junho, o Amazonas registrou 5% de seca extrema, a condição de seca mais severa do Brasil. Já entre maio e junho, a seca se intensificou no estado com o aumento da área com seca grave, que saltou de 28% para 37%, segundo a última atualização do monitor de secas, divulgado nesta quarta-feira pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. Essa é a condição mais severa no Amazonas desde março desse ano, quando 40% do estado atingiu o patamar de seca grave. Enquanto isso, o monitoramento de vazante na bacia do Amazonas, do Serviço Geológico do Brasil, informa que as estações apontam níveis de água abaixo da normalidade. É o caso do Rio Madeira, Purus e Juruá. Segundo a pesquisadora Jussara Cury, do Serviço Geológico do Brasil, as calhas da bacia amazônica estão em período de recessão. Quer dizer que essas calhas vão continuar descendo em razão do processo em si, da estiagem e também da ausência de chuvas ali, uma deficiência de chuvas ali nessa região centro-sul. Já na bacia do Solimões, os níveis estão abaixo da normalidade, mas ainda não estão próximos dos intervalos das mínimas, quer dizer, está um pouco abaixo só da normalidade. E as descidas são consideradas regulares, né, para esse período de início e metade, né, desse processo de vazante. Já a parte norte da bacia, como é o caso do Alto Rio Negro, iniciou o processo de recessão agora, as descidas ainda estão pequenas, né, e a bacia do Rio Branco, em Roraima, ainda está em processo de enchente. A descida das águas em Manaus continua intensa, registrando uma média de 7 centímetros por dia. O Rio Negro, em Manaus, amanheceu hoje na marca de 25 metros e 64 centímetros. De acordo com a pesquisadora Jussara Cury, do Serviço Geológico do Brasil, as descidas estão dentro do esperado. As descidas em Manaus são consideradas também normais para o período. O intervalo está um pouco baixo, né, em comparação ao ano passado, mas a gente tem que considerar não só as cotas do ano passado, e sim de toda a série histórica da estação de Manaus, no Rio Negro, localizada no Porto. Na bacia do Amazonas, como é o caso de Itacoatiara, os níveis estão baixos, mas as descidas também têm sido regulares, diminuíram um pouco. Ela estava 10 centímetros diários e agora passou para 4 centímetros. Então, indica um processo de recessão, de estiagem regular para o período, apesar de níveis baixos. O Serviço Geológico do Brasil ressalta que o prognóstico climático nos próximos meses depende de quando o período chuvoso começa nas cabeceiras. Isso vai indicar como se dará o processo mais intenso da estiagem. Se as chuvas começarem no início de setembro, a seca poderá não ser tão severa assim. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 34 minutos, você no melhor Mix do Brasil. E olha, Karime, ouvintes em 100,7, segue o impasse sobre a revitalização da famosa BR-319, hein, Karime? Não tá fácil não, né, Carlão? Cara. Brincadeira, viu? Ó, lembrando que a BR-319, né, Carlão, é a única saída, a única estrada que liga Manaus ao restante do país. Quem tem mais detalhes a respeito desse impasse é a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, então, Nathalie, agora foi embargado, né, o começo dos trabalhos. Conta pra gente, atualiza pra gente como é que tá essa novela. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, eu queria dizer assim, né, essa bomba cai no
nosso colo, justamente em um momento, né, onde a gente tanto se discute sobre as questões logísticas aqui na nossa região. A gente acabou de colocar no ar aqui a matéria da Odinei Araújo falando sobre essa questão da seca, que o Amazonas registrou a maior seca para o mês de julho, e a gente sabe, os nossos rios são as nossas estradas. É pelos nossos rios que a gente, né, atualmente, diante de toda essa situação, consegue receber e escoar a produção aqui no nosso estado. E a esperança que nós tínhamos é que essa liminar fosse aprovada, mas a liminar foi expedida pela Justiça Federal nesta quinta-feira e acabou aí suspendendo a licença, né, que previa aí a reconstrução e asfaltamento da BR-319. Vale a gente reforçar, como disse a Karime agora há pouco, a BR-319 é a única rodovia federal que liga, né, que poderia ligar aí Manaus a outros estados, né? Seria um sonho que a gente já conseguisse chegar a Porto Velho, mas infelizmente está difícil com toda essa situação e com todos esses embargos, né? Essa liminar, ela foi assinada, Karime e Carlão, na tarde de hoje pela juíza Maria Elisa Andrade. E aí ela atende a um pedido feito pelo Observatório do Clima. A organização alega que a licença desconsiderou dados técnicos e análises científicas e também os estudos e impactos climáticos, já que essa licença aí, que foi emitida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, e também pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, ainda no governo de Jair Bolsonaro, há 2 anos atrás, em 2022. Vale a gente reforçar, né, Karime, que essa decisão, segundo o observatório, afirma que o IBAMA teria ali descartado os prognósticos catastróficos de desmatamento e degradação da grilagem e das terras no entorno da BR-319. Mas, poxa, Karime, né, a gente já ouviu tantas e tantas vezes, né, vários ambientalistas, os próprios povos indígenas, né, os próprios povos originários que moram ali no entorno, né, da BR-319. A gente já conseguiu ouvir aqui mesmo no programa representante deles dizendo que não vai impactar, a gente pode continuar Exatamente, as pessoas que moram lá, as pessoas que vivem ali no ambiente, ali naquela região, além de todas as outras autoridades e lideranças falando, gente, tá ótimo, tá ok, é revitalizar uma estrada, uma BR que já existia, que já movimentou a economia aqui da região, que já ajudou em toda a circulação de mercadorias, de turistas. Quer dizer, não é descobrir, não é agora desmatar para construir uma rodovia nova, não, é revitalizar uma rodovia que já existia. E se as próprias pessoas, os próprios povos originários estão falando que não vai impactar, que para eles está tudo ok, que eles vão continuar morando ali, vivendo ali super bem no meio ambiente, quem é uma pessoa de Brasília ou de outro lugar que nunca pisou aqui para determinar se é bom, se não é, se vai levantar ou se não vai licitação? Gente, isso é um absurdo. E Karime, né, como eu comecei aqui falando, essa situação toda chega pra gente no momento onde a gente está praticamente já pedindo socorro. A gente vem falando aqui, né, nos últimos dias, de ações que vêm sendo tomadas em consenso entre o governo do Amazonas e o governo federal para de alguma forma viabilizar, para evitar o desabastecimento aqui na nossa região. Mas aí, uma bomba como essa chega pra gente hoje, dizendo que não vai ter revitalização na 319? É impossível, porque o prejuízo econômico é absurdo, gente. A gente já sabe que existem empresas, as empresas internacionais de contêineres, de navios grandes, de grande porte, já falaram que vão cobrar a taxa da seca. Por quê? Porque os estados, o governo federal e o estado do Amazonas não deram a segurança de navegabilidade durante esse período de seca, ou seja, não garantiram que esses navios de grande porte podem chegar e sair aqui de Manaus, aqui no estado do Amazonas, para escoar produtos e também levar. Eles não dão garantias, não deram garantias, nem o governo do estado, nem o governo federal. Ou seja, não tem navegabilidade. Quem arca com esse prejuízo, quem vai ter que se virar e fazer investimentos extras para trazer
os containers aqui vão ser essas empresas internacionais, empresas grandes, que daí elas já vão cobrar a tal da taxa da seca. Daí a gente entende. Agora, se tivesse uma saída por terra, uma rodovia, não seria preciso, óbvio, né? É uma coisa tão óbvia que a gente fica assim, sem entender por que as autoridades, por que tanta novela, por que tanto disse-me disse, por que tanto entrave, por que tanto impasse. É uma rodovia, de novo, que já existe, que já foi viva, que já teve muito movimento, por onde já circulou boa parte da economia. Qual é o problema? Como você falou, né, Nathalie? Os próprios povos originários que habitam ali no entorno já falaram que não tem problema algum. A gente fica desconfiando de mil outras coisas, né, Carlão? É lobby, são vários interesses, outros interesses. Exatamente, Carlão. Dá pra enumerar aqui uns 10. Pronto. E aí, Karime, né, Carlão, a gente conversou com o André Marcílio, ele que tá ali, né, ele tá lá no trecho do meio e recebeu hoje essa notícia com muita tristeza. Ele que é presidente da Associação Amigos Defensores da BR-319, né, ele conversou com a gente sobre essa liminar. Vamos conferir aí o que disse o André Marcílio. A BR-319 sofre mais uma vez um ataque. Há 2 anos atrás foi emitida a licença prévia e antes dessa licença prévia houve audiências públicas na capital e em algumas cidades do interior que estão à margem da BR-319 e de forma remota em outros municípios que também estão à margem da BR-319 e que sofrem influência sobre os impactos que vai ter sobre a repavimentação. Nessas audiências, comunidades indígenas foram a favor da repavimentação da 319. O que esse Observatório do Clima, que tem diversas entidades, que inclusive, se você verificar nas redes sociais, no site dessas entidades, quantas vezes eles visitaram a BR-319 nos últimos 3 meses, vocês vão verificar qual é a verdadeira vontade deles em relação à BR-319. Se estão preocupados mesmo com o clima, com as pessoas, com a Amazônia, né? Porque, no meu ver, não estão preocupados. Estariam preocupados se estivessem em loco nos últimos 6 meses, pelo menos. Você está ouvindo 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala do André Marcílio, ele que é presidente da Associação Amigos Defensores da BR-319. O Marcílio trouxe muito bem, né, Karime, essa situação. Sim. Eles estariam preocupados com a nossa situação se realmente aqui eles vivessem, porque só quem vive na Amazônia, isolado do restante do Brasil, sabe o quanto é difícil diante dessa situação aí, por exemplo, que a gente está como, né, às margens, né, de uma vésperas de uma seca histórica. Estiagem, de ficarmos todos isolados novamente. E aí, detalhe, é todo ano, né? Não é só esse ano. De agora vai ser sempre, pelo que a gente está vendo, né, Carlão? Um ano pior do que o outro. É uma expectativa que a gente tem que realmente todo ano vamos ficar nessa seca e com uma seca estiagem severa. E essa BR-319 seria uma ótima solução. Seria a única solução. A gente só tem plano A, a gente não tem plano B. Ninguém está querendo 2 rodovias ou 3, é só uma. Tem estado aí que tem 200. Pronto, e ninguém quer aqui desmatar para construir uma rodovia. Já está desmatado. Já existe a rodovia, já está lá. Está lá, é só asfaltar, bicho. Exato, é uma revitalização. É impressionante a falta de vontade política, são tantos interesses envolvidos que no fim... Aí fica assim, um órgão libera, mas aí você lá na frente proíbe. Parece que já é tudo combinado. Parece que já é tudo combinado e está fazendo a gente aqui de palhaço, né? Vamos aqui para ninguém ficar mal. Exato, Carlão. Sim, e aí, Karime, Carlão, né? Caso essa liminar ela seja desrespeitada, né? Essa decisão da juíza veio hoje, essa decisão da Justiça do Amazonas veio hoje, né? Então, o que acontece? Caso essa liminar ela seja desrespeitada, o agente público responsável pela obra, ele será multado em até R$500 mil sobre o seu patrimônio pessoal. Essa decisão foi comunicada já ao IBAMA, ao DENIT e também ao Ministério Público Federal. O Observatório da BR-319 hoje, né, é formado por entidades aí da sociedade civil, da área de influência, né, que
segundo eles, né, abrange pelo menos 13 municípios ali do entorno da BR-319 e 42 unidades de conservação e 69 terras indígenas entre os estados aqui do Amazonas até Rondônia. Carime, Carlão. Eu só queria saber se eles já foram lá e conhecem, de fato. Enfim. Essa daí é a pá de cal, não, né, Nathalie? Vão continuar batalhando ainda, vão né? continuar. Carlão, acho que vão continuar como você falou. Joga pra cá, depois joga pra lá, depois joga pra cá. A luta continua, né? E a gente aqui com cara de palhaço, né, Carlão? Porque a gente sabe que não é isso. Mas a gente tem que continuar brigando, sem dúvida, né? Sem dúvida, reclamando e reivindicando. Porque é um absurdo a gente só ter um plano para chegar a escoar todos os insumos aqui do estado do Amazonas. Né? Só um modal que seria só pelos rios, gente. Que isso? Ai, é tanto absurdo que eu não sei nem o que dizer. Não dá uma... Gente, é uma coisa tão óbvia. A rodovia já existe, é revitalizar, ninguém está pedindo nada demais. Enfim, vamos seguir. Muito obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite, Carime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Nathalie. 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora para Brasília, Carlão. Vamos chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Nesse domingo vai ter eleição importante aqui para os nossos, aqui para América Latina, para os nossos vizinhos. Lá na Venezuela, Maduro concorre à terceira reeleição. Nesses 11 anos no poder, o país ficou completamente destruído. Hoje convive, é claro, com muitos problemas sociais e econômicos. E tudo indica que vai ser uma reeleição bastante tensa, porque Maduro pode não se reeleger. Cadu, aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral não vai mais mandar uma missão para acompanhar as eleições lá na Venezuela, Cadu. Por quê? O que aconteceu, Cadu? Boa noite. Boa noite, Carime, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carime, aconteceu que os presidentes Lula e Nicolás Maduro entraram em rota de colisão nesses últimos momentos que antecedem as eleições na Venezuela. Logo eles, né, que eram tão amigos. Lula, no ano passado, foi duramente criticado pela oposição por ter recebido o ditador aqui em Brasília para uma retomada das relações diplomáticas. Lembra dessa história? Carime, o desespero de Nicolás Maduro é claríssimo. As pesquisas apontam para a derrota dele nas urnas, dando vitória ao adversário dele, o Edmundo Gonçalves, em 60% das intenções de voto. Seria o fim da ditadura Maduro, que está no poder há 11 anos, e também o fim da era chavista, que já dura mais de 30 anos. Uma ditadura que impõe pobreza extrema ao povo venezuelano e bastante riqueza ao Estado. Essa semana, Maduro disse que se ele perder, vai ter um banho de sangue. E Lula, numa entrevista para agências internacionais, disse que quem vai perder vai levar um banho de voto. E democracia é assim: quem ganha aceita a derrota e vai embora. E aí o Maduro não gostou dessa declaração, virou o canhão para o companheiro e atacou o sistema eleitoral do país, repetindo o velho discurso bolsonarista de que as urnas eletrônicas não são auditadas. Lula nem respondeu, viu, Carime? Até porque essa declaração de Maduro favorece Lula politicamente aqui no Brasil, por se tratar de um ataque de quem está desesperado. Quem respondeu foi a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, que mandou cancelar a ida de observadores do governo brasileiro para acompanhar as eleições na Venezuela. Tomou essa decisão não só por questões políticas, mas também por segurança também, né? Realmente o clima pode esquentar bastante se Maduro for derrotado nas urnas. E, Carime, esse assunto, eleições venezuelanas, é de absoluto interesse para o Brasil, de interesse para a gente, para o Amazonas. Primeiro porque a Venezuela é nosso país vizinho e o Brasil, especialmente os estados do Amazonas e Roraima, recebem milhares de imigrantes venezuelanos que buscam uma vida melhor. Em alguns casos não tem dado certo, você sabe disso, né? Tem muitos venezuelanos morando nas ruas. O Brasil tem interesse em resolver esse problema e essa questão migratória pode ser solucionada com um novo presidente no poder.
E tem a questão econômica. A relação comercial Brasil-Venezuela vem crescendo bastante. No ano passado, o volume de negócios foi de $1,5 bilhão, principalmente o Brasil exportando açúcar, melaços, gorduras, óleos vegetais e principalmente adubos químicos. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, e lembrando, né, que o Superior Tribunal Eleitoral não vai mandar, né, mas o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, o Celso Amorim, apesar dessa crítica do Maduro ter falado a respeito do sistema eleitoral brasileiro, ele manteve a viagem dele, tá? E ele chega lá na Venezuela, desembarca sexta-feira para acompanhar essas eleições. Então a missão não vai, mas o assessor vai. Não vai missão lá do Tribunal Superior Eleitoral, mas a gente vai ter um representante. Legal. Vários representantes internacionais estão aí estão tendo esse diálogo com alguma certa até dificuldade de mandar pessoas para supervisionar essas eleições. Porque a eleição da Venezuela, depois que Maduro subiu ao poder, ficou muito complicada. As eleições anteriores, né, que ele vai ser a terceira reeleição. A segunda reeleição já foi complicada, porque elas foram denunciadas como fraudulentas por organizações internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, além dos Estados Unidos e da União Europeia. Partidos de oposição foram proibidos de participar, sendo rotulados pelo governo de Maduro como marionetes fascistas, aliados a potências estrangeiras. Enfim, aí mais recentemente também Maduro cancelou o convite à missão da União Europeia para monitorar o processo eleitoral, mas a ONU confirmou o envio de observadores que eles devem participar e acompanhar esse processo eleitoral deste ano por lá. Agora, Carlão, só vou lembrar de um detalhe, tá? Eu não sei porquê, mas foi o governo brasileiro, na época da gestão da presidente Dilma Rousseff, fomos nós que pagamos a campanha eleitoral, a propaganda política de Maduro, e ele acabou vencendo. Ó, que ironia. Teve um apoio, né? Teve um apoio financeiro, inclusive. Agora, voltando pro Cadu, Karime Leão, olha só, mudando de assunto, inclusive, de volta à nossa realidade, Cadu. Depois do recesso, deputados pretendem votar o PL dos planos de saúde para impedir que as operadoras cancelem contratos de forma arbitrária e sem consultar os assinantes. Será que vai dar certo, Cadu, essa proposta? Pode dar certo, Carlão, mas aqui em Brasília, tudo sem seu preço. O PL dos planos de saúde é um tema que de repente virou prioridade na Câmara dos Deputados a pedido dele, do presidente Arthur Lira. Lira, convenientemente, ele vem tentando ajudar as operadoras de planos de saúde. A gente lembra que quando começaram a cancelar planos unilateralmente, elas foram até o Arthur Lira para impedir o avanço da CPI dos planos de saúde. A gente lembra disso. E a CPI, de fato, subiu no telhado. E depois do recesso, ou quem sabe depois das eleições, o assunto pode voltar à pauta da Câmara, porque está rolando um acordo de bastidor, Carlão. Um acordo que promete beneficiar os usuários, mas por trás dos panos vai beneficiar e muito as empresas. O presidente da Câmara está pressionando o relator do PL dos planos de saúde, o deputado Duarte Júnior, a mudar o texto para permitir que as operadoras tenham permissão para vender os chamados planos segmentados, Carlão. São planos menores que garantem só as consultas, os exames, as terapias e não as internações, viu? Isso é um baita prejuízo ao consumidor, Carlão, porque imagina, quem não tem dinheiro e contrata um plano de saúde dessa natureza, torce para não ser internado, porque se precisar de internação hospitalar, vai ter que pagar a conta do hospital. Em troca, os planos de saúde não vão poder mais fazer cancelamentos de forma unilateral, a menos que o pagamento esteja atrasado há mais de 60 dias. Tem lei para isso, Carlão, tem lei que existe, que impede isso, mas ela não é cumprida. O que está sendo feito é ratificar essa questão. É o famoso toma lá da cá, Carlão, que vai fazer parte dessa discussão política em torno do PL dos planos de saúde. Não vai ser fácil, viu? A gente só espera que o texto final, que vai ser aprovado pela Câmara, possa ser pelo menos razoável a nosso favor, porque os problemas vão muito além dos cancelamentos dos contratos de forma unilateral. Beleza. Volto com vocês, Carlão e Karime. Um abraço a todos. Valeu, tchau, Cadu. tchau. Obrigada, Cadu. Boa noite. Até amanhã. Para 6h54. Mix.
Economia. Indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou o dia em queda de 0,16%, comercializado a R$ 5,64. O euro fechou em queda de 0,1%, cotado a R$ 6,12. O Bitcoin fechou valorizado em 1,25%, comercializado a R$ 366.695. O Ibovespa fechou em queda de 0,25% aos 126.108 pontos. E a prévia da inflação brasileira desacelerou em julho e fechou em 0,3%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Mesmo assim, a taxa acumulada do IPCA 15 nos últimos 12 meses segue acima de 4%. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, o giro esportivo, Cid Soares já na área. Cid, o Amazonas, hein? Decepcionou ontem, empatou com o Lanterna Guarani. Cid, que situação, hein? Boa noite. Tudo certo? Né? A gente tava torcendo, mas não deu, né? Não deu mesmo. Ainda tem mais, hein? Não é só isso, não. O Amazonas, além de empatar em 1-1, jogando em casa contra o Guarani, que é a lanterna da Série B, como você falou, com esse resultado aí, Onça Pintada chega a 3 jogos seguidos sem perder. Mas não é muita coisa isso. O jogo foi ontem à noite lá no estádio Carlos Amit. O time passa vergonha e, para piorar tudo, ainda tem um vídeo publicado nas redes sociais onde o atacante Sassá aparece discutindo aí com o torcedor na saída do estádio. Eita, que feio. E no momento da discussão, você viu isso, né? Eu não vi essa. É possível ver o volante Jimenez, né, tentando acalmar os ânimos aí. Um rapaz de preto, tava lá do lado do Sassá, ele parece sacar uma arma. Ele é apontado como segurança do Sassá em alguns comentários nas redes sociais, mas na verdade o homem é familiar do jogador. E outras pessoas estão dizendo que não tem nada a ver com arma, que, enfim, pareceu uma arma, abaixa, inclusive, assim. Inclusive, né? Bom, o Amazonas teve o jogo aí contra o Goiás adiado e por isso, no próximo compromisso, a Onça Pintada enfrenta o Ituano, próximo sábado, dia 3, 8h30 da noite, novamente no Carlos Amit, duelo válido aí pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E Cid, vamos falar de Olimpíadas? Vamos. Só não vamos falar do uniforme, que deixa todo mundo triste. Agora, Cid... Esquece isso, Karime. Ai, magoada. Vamos lá. Vem cá, e vamos lá, falar dos Jogos Olímpicos. A Seleção Brasileira Feminina de Futebol estreou com vitória, né? Chegando, Diga aí. Brasil vence Nigéria por 1-0 hoje, né, em Bordeaux, na estreia da Seleção Brasileira no futebol feminino das Olimpíadas lá de Paris. O gol da vitória foi marcado pela Gabi Nunes aos 37 minutos do primeiro tempo e depois de receber assistência de Marta, que começou como titular. Gabi Nunes, a camisa 16, invadiu a área, finalizou forte e a bola ainda tocou no travessão. Fazer aquele golzinho bonito, né? Antes de entrar, ainda bate no travessão. Bom, as meninas do handball também se deram bem. Olha, ganharam o jogo contra a Espanha por 29-18, jogo no qual dominaram a quadra. E para fechar o dia, o Brasil também se classificou no tiro com arco na disputa de duplas mistas com os atletas Marcos Vinícius da Almeida e a Ana Luísa Caetano. Você vai ouvir falar muito deles ainda. E olha, o Real Madrid hoje se tornou o primeiro clube do mundo a superar a marca de 1 bilhão de euros, ou seja, cerca de 6 bilhões de reais em receitas em uma única temporada. Nossa. E o anúncio foi feito ontem, a gente está dando aqui esse destaque hoje. A ginasta Rebeca Andrade, para mim essa é a melhor notícia de hoje, ela se escreveu um novo salto para as Olimpíadas de Paris. A atleta brasileira apresentou ao Comitê Técnico Feminino a intenção dela de executar o triplo twist Yurchenko. É um salto nunca realizado em competições oficiais. Meu Deus. Ela conseguiu? Não, ela inscreveu. Ela escreveu, ela disse que vai fazer esse salto. Vou fazer essa bagaça. Ponto. Manda que a responsabilidade é minha. Comigo a bronca. Gente, arrasou. E ela disse que vai fazer isso, né, em competições oficiais de ginástica artística, né? Caso de Rebeca, se ela fizer esse salto, esse salto pode ser batizado com o nome dela. Olha a importância do negócio. Gente, né? que sensacional. E para conquistar o nome do salto, a Rebeca vai precisar realizar esse salto em algum momento da competição sem falhas graves. Ela não é obrigada a executar o salto, já que a inscrição significa apenas uma intenção de fazer o movimento. E a gente espera que isso aconteça. Estamos torcendo. Vai ser um negócio muito bacana se rolar, né? Enfim. E para encerrar, o Bordeaux, que é
ex-campeão lá na França, decretou falência nesta quinta-feira após ser rebaixado para a terceira divisão do país por problemas financeiros. Na final da última temporada, a Liga Francesa analisou as contas do clube e decretou rebaixamento. Lá o negócio é sério. Rebaixamento à terceira divisão como punição diante dessa reprovação das contas. E com isso, todos os jogadores do plantel terão seus contratos reincididos. Significa que os atletas ficam livres aí no mercado e poderão ser contratados diretamente por outras equipes sem nenhum tipo de negociação com Bordeaux. Mas o mais triste dessa história é que o centro de treinamento da equipe também será fechado e cerca de 70 jovens podem ficar sem clube, de acordo com a imprensa francesa. Poxa, é ruim, é o que nós tínhamos por hoje. Pois é. Obrigada, Cid. Até amanhã. Valeu, meninos. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. Seguimos direto para o editorial às 18 horas. Editorial 18 horas. Nos últimos dias, várias notícias sobre desmatamento e queimadas na Amazônia foram divulgadas. Dependendo da área ou do período, umas dão conta de aumento e outras de queda. Mas se pararmos para prestar atenção, nenhuma diz que o desmatamento e as queimadas estão sequer perto de acabar. Ou seja, continuam em níveis muito altos se considerado o estrago que está sendo causado. Agora, em junho, a seca se intensificou no Amazonas, atingindo a condição mais severa do país. E as principais causas, segundo os cientistas, estão ligadas ao desmatamento e às queimadas da floresta, que são praticamente a mesma coisa. Alguém pode até discordar, muita gente inclusive discorda, mas não dá para negar os eventos extremos de seca dos rios, a fumaça e suas graves consequências para a economia e a vida das pessoas. 18 horas. 7 em ponto, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.